Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Comunico aos senhores deputados, deputadas, de que as atas das sessões anteriores foram encaminhadas devidamente a todos os gabinetes dos senhores deputados e deputadas, e as mesmas, essa presidência as dão por aprovadas. E da mesma forma, o expediente foi distribuído eletronicamente aos senhores deputados e deputadas. Registramos aqui também a presença da Comissão dos Remanescentes do Concurso da Polícia Penal do Estado de Santa Catarina, e que tem como presidente da comissão o senhor Valcândido. Sejam todos e todas bem-vindas a esta casa. Feito o registro, nós entramos agora então em breves comunicações, e o primeiro orador inscrito, deputado Júnior Cardoso, no momento não se faz presente, certamente despachando em seus gabinetes. Temos a presença aqui do deputado Gessé Lopes. Vossa Excelência está inscrito para fazer uso da palavra, e esta presidência lhe concede o tempo de até 10 minutos. Deputado Gessé Lopes, está inscrito também o deputado Sargento Lima e o deputado Mário Mota. Com a palavra por até 10 minutos, deputado Gessé Lopes. Obrigado, presidente. Obrigado, colegas, todos que nos acompanham, aos remanescentes da Polícia Civil. Espero que tenham êxito no pleito de vocês. Bom, o ex-presidente do Brasil, o ex-presidiário, ele mandou a sua superministra dos Direitos Humanos vir palestrar aqui na UFSC. E olhem o desastre. Violação de direitos humanos aqui nesse estado. E que a gente precisa olhar para essas violações, né? Sejam as violações que sofrem os povos de terreiro, sejam as violações a que estão submetidas a população em situação de rua. E aí me falaram aqui de um viaduto. Várias pessoas me falaram desse viaduto. E Joana, eu acho que eu tenho que vir aqui para ir lá me encontrar com as pessoas que moram. É viaduto, é isso mesmo? Moram debaixo de uma passarela, né? É porque na minha cabeça é um viaduto, é uma passarela. O que é as pessoas que moram nessa passarela? Que a gente se levante com a mesma indignação e com a mesma força para sair todo dia e nos irmanarmos com as pessoas que estão lá debaixo da passarela, para não deixar ninguém fazer higienismo aqui no estado de Santa Catarina. E eu me encontrei com pessoas em situação de rua, com população imigrante, com coletivos de mulheres, com coletivos de atingidos por barragens, para dizer da necessidade da nossa organização para enfrentar tempos tão sombrios como esses que a gente tem enfrentado hoje. Aqui no Brasil, gestores públicos querem tratar a população em situação de rua como Trump está tratando os brasileiros imigrantes dos Estados Unidos. E aí, eu falo isso aqui nesse campus da UFSC. A primeira pessoa que foi assassinada em vida pelo golpe na presidenta Dilma, que foi o reitor Cancellieri. E que a gente não pode esquecer o nome dele. Temos que estar preparados para o enfrentamento. Segundo a grande ministra dos Direitos Humanos, né, o reitor foi a primeira pessoa assassinada em vida. Eu queria saber de qual entulho o presidente Lula tirou essa mulher para ser ministra de alguma coisa. Deve ter sido por pena. Aliás, é uma vergonha esse time de ministros desse governo, né? O que antecedeu ela era o taradão
lá do Ministério, né? Assediou a mulher, não sei de quem lá, acho que irmã da Marielle, haja coragem. Foi demitido, né? Mas as feministas não falaram nada. Tem o poste da Fazenda, que se orgulha de dizer que fez 3 meses de curso de economia e ainda colava. Tem a Marina Silva, que está mais queimada que a Amazônia, batendo recordes de queimadas. Tem o Carlos Lupe, né, que deu um loop e roubou os aposentados do INSS. É um green team, né, de ministros desse governo. E o currículo dessa miserável aí, olha só o currículo invejável da ministra da Assistência Social do Lula. Superfaturamento de kits de uniformes escolares, superfaturamento de carteira escolar, improbidade administrativa no fornecimento de transporte escolar, rombo de 177 milhões durante a gestão dela e no governo Fernando Pimentel, responde também por rolo com merendas escolares. Esse é o currículo que tem que ter para trabalhar no governo do Lula. Mas, ao menos, ela teve a coerência de vir falar aqui as bobagens dela, lá na UFSC, que lá é o palco de falar porcaria, lá é o palco de falar bobagem, de porcarias políticas e estudantis, porque tem que estar chapado da maconha para aplaudir um discurso medonho desse daí. Não tem outro jeito. E lá é o lugar certo para fazer. E aí veio aqui, né, fala um monte de coisa que não dá para entender nada, parece a Dilma falando, mas veio aqui para criticar a gente pela forma como a gente trata os moradores de rua, que a gente quer fazer igual o Trump e levar os imigrantes. Olha aqui, dona ministra, é lógico que aqui a gente quer fazer alguma coisa, sabe por quê? Porque na gestão do governo Lula foi que duplicou a quantidade de moradores de rua. Sabe por quê, ministra? Porque vocês dão Bolsa Família para morador de rua. Tá fácil ser morador de rua no Brasil. Aí tu prende, no outro dia tá solto, se é que leva um dia para ser solto. Aí tu não pode fazer internação compulsória porque o PSOL da patotinha de vocês, junto com os ministros, proibiram a internação compulsória. E aí você vem aqui falar de direitos humanos, de violação dos direitos humanos. Eu não consigo entender, e alguém tem que me ajudar a me explicar. Como que pode ser, como é que pode dizer que é mais humano manter essas pessoas lá, morando no papelão, todo cagado, roubando, furtando, comendo lixo? Como que isso pode ser mais humano do que levar essas pessoas compulsoriamente para um tratamento? Alguém tenta me explicar isso, porque eu não consigo entender. E aí fica aquela montoeira de filhinho de papai maconheiro aplaudindo esse tipo de discurso. E tem um miserável para fazer alguma coisa. Duvido que tenha alguém que vai lá ajudar, ou que adota adota, se tem pena. Se não quer que os prefeitos façam alguma coisa, vão lá e façam vocês. E aí vem aqui falar de violação de direitos humanos. Sabe o que é violação de direitos humanos, ministra? É responder crime, responder por crime que não fez, é ser preso por falar. Isso é violação de direitos humanos. É ser preso por se manifestar. E é ser condenado sem os devidos processos legais. Isso é violação de direitos humanos, mas a violação de direitos humanos que você nunca vai falar ou defender, porque você é só mais uma hipócrita, como todos desse governo do Lula. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Gessé Lopes. Na sequência, deputado Mário Mota. Vossa Excelência fará uso da palavra, lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente em exercício
nesta sessão, deputado Pedro, demais colegas presentes na plenária, todos os senhores e senhoras presentes neste espaço, os policiais penais em luta, que seja vitoriosa. Eu subo a essa tribuna hoje para fazer um chamado importante sobre o uso da inteligência artificial, motivado pela leitura de um artigo publicado numa revista americana chamada Futurism, reconhecida por divulgar conteúdos científicos. O artigo revelou um dado que é curioso e, ao mesmo tempo, preocupante. O uso do ChatGPT despencou durante o verão nos Estados Unidos, período em que os estudantes entram em férias escolares e, portanto, não têm tarefas escolares para produzir. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma estatística, mas ela também pode revelar muito sobre a relação que os nossos jovens e também adultos mantêm com essa nova tecnologia, pelo menos por enquanto. Essa queda no uso durante o recesso indica para muitos que a inteligência artificial tem sido utilizada mais como um atalho para realizar tarefas e cumprir prazos do que como uma ferramenta para apoiar o aprendizado de forma ética e pedagógica. E não se trata de demonizar a tecnologia, da qual eu sou um defensor. Muito pelo contrário. Ela é uma ferramenta poderosa, capaz de ampliar horizontes, acelerar pesquisas e democratizar o acesso à informação. Nós vivemos um momento em que a leitura e a interpretação e produção de textos enfrentam dificuldades em todo o mundo. No Brasil, não é novidade, lamento dizer isso, os resultados abaixo da média no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o chamado PISA, especialmente em leitura, mostram uma alta taxa de analfabetismo funcional entre jovens na faixa etária dos 15 anos de idade. Muitos têm dificuldades para compreender e aplicar informações simples do dia a dia, reflexo dos desafios estruturais da educação. E esse problema, eu lamento também, não é exclusividade do Brasil. Até os Estados Unidos enfrentam uma crise de alfabetização, com impactos diretos na formação acadêmica e profissional das novas gerações. Alguns países, especialmente os nórdicos, suspenderam a utilização de tablets e de equipamentos em tela e toque, retornando até a sexta série do chamado antigo primário aos livros de papel, ao lápis e à matemática feita com números, porque, comprovadamente, ao escrever o número 1, o 2, o 3 e o 4, ao desenhar estes números, certamente o cérebro funciona de uma outra maneira do que simplesmente tocar nas teclas e deixar que a ideia seja elaborada, a soma, a multiplicação, a divisão, seja feita ou sejam feitas pela memória e pelo cérebro eletrônico da máquina. Por isso é imprescindível que a sociedade e o poder público desenvolvam estratégias para incorporar a inteligência artificial em escolas, universidades, mas de uma forma responsável. E isso requer capacitação, especialmente dos professores, o desenvolvimento de metodologias que promovam o pensamento crítico e o estudo do estímulo ao uso da inteligência artificial como ferramenta complementar, nunca como substituta do cérebro humano. E em Santa Catarina nós podemos liderar o debate e colaborar na criação de políticas públicas que impulsionem a tecnologia, preservando e ampliando as competências humanas essenciais,
quais sejam leitura, escrita, argumentação e criatividade. E eu repito que isso só pode ser estimulado pela escrita e pela leitura. Eu reforço que este não é um chamado para proibir ou restringir, seja o ChatGPT ou outras formas de inteligência artificial, mas para orientar e educar. A tecnologia sozinha e por si só não resolve problemas, não é boa ou má. A tecnologia amplifica escolhas que o ser humano faz. Porque por mais inteligente que seja a inteligência artificial, alguém tem que apertar o botão. E este é um ser humano. Como bem disse Neil Postman, conhecido educador e filósofo, a tecnologia, sem um entendimento ético e crítico, pode nos levar a um mundo onde as máquinas farão o trabalho do pensamento e as pessoas perderão a capacidade de pensar por si mesmas. Por isso, nosso compromisso não pode ser apenas com a inovação, especialmente a inovação tecnológica, mas principalmente com a formação crítica e ética dos nossos estudantes. Recentemente, eu fiz uso da palavra nesta tribuna para alertar que o número de pessoas na chamada, vamos lá, dos chamados seminovos, com um pouco mais de idade, estão tendo mais chances de trabalhar com inteligência artificial do que os jovens. Porque é possível que as pessoas com um pouco mais de idade tenham passado por uma fase escolar em que leram muito mais do que hoje os jovens acessam a leitura. E quando você trabalha com inteligência artificial e faz um questionamento que não completa ou não venha com uma resposta que lhe satisfaz, você tem que elaborar uma nova pergunta, mais completa, mais preparada, repito, mais elaborada. E para isso, você precisa vocabulário. Você tem que entender que palavras expressam sozinhas, em frases, certamente pensamentos diversos. E se você consegue fazer uma pergunta que ainda não foi feita, você acaba de elaborar algo muito mais difícil do que responder qualquer pergunta que já foi elaborada. O nosso compromisso precisa transcender a inovação, concentrando-se na formação crítica e ética dos estudantes. Representantes do poder público, todos nós, legisladores, todos os senhores e senhoras que estão aqui ou que nos acompanham pelas redes sociais, por isso eu disse, não é ruim por si só a tecnologia, caso contrário, os senhores e senhoras não poderiam estar nos acompanhando em qualquer lugar do planeta, nesse exato momento, em 4K, ao vivo. Essa é a importância. Portanto, temos a responsabilidade fundamental, a partir das famílias, de garantir que as decisões de hoje construam um futuro sólido e responsável para as próximas gerações. Eu respeito profundamente a inteligência artificial, enquanto ela for dominada pela inteligência humana, a nossa. Muito obrigado, senhor presidente. Concluída a manifestação, na sequência, inscrito para falar, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Muito boa tarde, senhores deputados, aqueles que nos acompanham pela TVAL, aqueles que nos acompanham aqui pelas nossas galerias, deputados aqui presentes, em especial meu amigo e irmão deputado Maurício Kudilac, deputado atuante, valente, que em todos os entrechoques de opiniões nessa casa aqui em favor do povo do Estado de Santa Catarina, sempre aqui esteve presente defendendo o interesse do povo catarinense. Deputado Maurício, o assunto que me traz hoje à tribuna é um dos assuntos que mais reverberaram
na grande imprensa, nas redes sociais, durante os últimos dias. O pedido de afastamento de deputados federais, pedido esse acatado pelo presidente da Câmara Federal, Hugo Mota. Nós sabemos o que um presidente de uma casa deve fazer e o que ele não deve fazer através do regimento dessa casa. Muito bem. O que ele deve fazer está bem exemplificado no regimento. Mas tem coisas que ele não deve fazer que não estão no regimento. Uma delas é fazer, às vezes, de um boneco de ventríloco. É aquele boneco que fica no colo do ventríloco, enquanto ele fala, ele mexe a boca do boneco. Permitir que alguém fale pela sua boca. Permitir que ele transmita uma mensagem o utilizando como um aparelho de transmissão de mensagem, como um objeto. E é assim que o Brasil vê, o Brasil inteiro vê aquele homem que está sentado na cadeira de presidente da Câmara Federal como um boneco de ventríloco. Pela sua boca saem expressivas e contundentes reações de vingança. Por quem fala pela tua boca? Por quem fala? Por qual sentimento é movido? Por aquele que fala pela sua boca. A não ser, salvo um engano, ali está expressivo o ódio e a vingança. Deputado Hugo Mota, do Partido Republicanos. Eu tenho a mais absoluta certeza que tem excelentes pessoas no seu partido. E que essas excelentes pessoas que são do seu partido, deputado Hugo Mota, no Brasil inteiro, hoje são temerosos por colher em 2026 as atuações que o senhor está tendo agora como presidente da Câmara. A sua atuação como boneco de ventríloco. Obstruções já foram feitas naquela casa de todas as formas. Deputados, povo originário, trabalhadores, todas as formas de obstrução já foram feitas naquela casa. E somente quando se engloba deputados federais que têm uma direção de direita no seu posicionamento político, aí sim cabe o pedido de suspensão desses deputados. Deve ser triste participar de um parlamento em que o presidente fala como um boneco de ventríloco, deixando sair pela sua boca aqueles que o conduzem como uma marionete. 14 deputados, sendo eles 3 do estado de Santa Catarina e 1 do estado do Rio Grande do Sul, da nossa região, da região sul do Brasil. Calar a voz de um deputado é calar a voz do povo. Que diabos de democracia é essa que está sendo pregada? Que diabos de democracia é essa que está sendo pregada? E, em especial ainda, no caso da deputada Júlia Zanata, do qual acionaram o Conselho Tutelar por ela estar com sua filha no seu local de trabalho. Quando você assiste as feministas bravando, gritando, espumando pelo canto da boca, defendendo o direito de matar uma criança dentro da barriga da mãe, sabem como é feito um aborto? É injetado uma substância letal no bebê, que agoniza por algum tempo, e depois é colocado um equipamento dentro do útero da mãe, que ele vai desmembrando aquela criança e puxando peça por peça. Isso aí, tudo bem. Agora, uma mãe amamentar no seu local de trabalho, isso aí consiste em algo que é para, se chamar a atenção. Como eu disse, deputado Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, no Brasil inteiro,
Os deputados estaduais, os vereadores, os prefeitos do seu partido estão com medo das suas ações. Porque eles chegam aqui em Santa Catarina e dizem que o partido deles é um partido de direita. Até porque nós tivemos praticamente 75% dos votos aqui em Santa Catarina para a direita. Todo mundo quer esse quinhão aí. Ninguém quer pescar nos 25% do outro lado, da esquerda. Confirmado na urna, isso aqui é número, é matemática. A ciência é amaldiçoada pela esquerda. 2 e 2 vai ser 4. Nunca 5. Então tome compostura, presidente. Não deixe o ódio do Executivo, não deixe as restrições impostas pelo Judiciário falar pela sua boca. Não tente calar aqueles que foram escolhidos pelo povo para representá-los. Isso é vil. Vil. E a desobstrução foi feita perante o combinado de um acordo. A desobstrução foi feita de um acordo, de que seria pautado o foro privilegiado e o PL da anistia. Foi feito dessa forma. Político, um empresário, um pai de família, independente, ele tem que colocar como prioridade na sua vida cumprir com sua palavra. A palavra foi dada de que seria votado. Estás ganhando tempo. Estás ganhando tempo. Está esperneando para não cumprir uma palavra acordada. Principalmente no diz respeito ao foro privilegiado. Consegues com isso, além do esforço hercúleo do governo federal, do executivo, do presidente Lula e de sua equipe de ministros, de nos expor ao ridículo praticamente todos os dias, em todos os jornais do Brasil e do mundo. Está conseguindo trazer para esse rol o legislativo brasileiro também. O judiciário. Hoje nós temos um ministro que é persona non grata no mundo. No mundo. E de toda a tristeza que eu sinto, é saber que, como numa condição de Estado superavitário, um Estado que consegue pagar suas próprias contas, essa é a minha maior tristeza. É saber que o dinheiro do catarinense está sendo utilizado para pagar essa farra, esse bacanal. Isso é o que me deixa mais triste. Quando eu vejo que nós trabalhamos aqui no estado de Santa Catarina para poder pagar para aquilo funcionar. Algo que nos entristece ao abrir um jornal. Legislativo, executivo e judiciário. Nenhum motivo para comemorar. É crise atrás de crise, é vergonha atrás de vergonha. Nenhum único motivo para falar que orgulho que eu tenho de ser brasileiro. Independente dos 3 poderes. Que orgulho que nós temos de falar. Acordei cedo hoje, fui trabalhar. E aqueles que não estão trabalhando estão na fila esperando, que é o caso das senhoras e dos senhores, esperando uma oportunidade de bem contribuir para a sociedade, para pagar imposto, para quê? Para Santa Catarina enviar 100 e receber 10 de volta, enquanto outros estados enviam 100 e recebem 180 de volta. Qual é a vantagem, qual é o preço Brasil para o catarinense? Quanto nos custa ser brasileiro? Uma única notícia boa é o que esperamos de Brasília. Nada. Ainda em breves comunicações, ouviremos o deputado Ivan Nats. Enquanto ele se aproxima, eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes, especialmente
querido amigo vereador Ito, que é presidente da Câmara Municipal da nossa querida Blumenau, juntamente com o pastor Dilei Paz. Sejam sempre bem-vindos. Deputado Ivan Nats. Senhor presidente, senhores deputados, também saúdo nosso presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, vereador Ito, que nos acompanha aqui no plenário da Assembleia Legislativa, na presença de 2 blumenauenses, Vossa Excelência, presidindo os trabalhos, e o deputado Ivan usando a tribuna para passar o recado para os catarinenses daquilo que ele acha importante. E hoje eu vou falar de uma coisa muito importante, que é o autismo. Queria colocar uma mensagem. A questão do autismo em Santa Catarina, os números, os desafios e, fundamentalmente, o exemplo que vem de São Paulo. Queria chamar Vossas Excelências para a reflexão de uma coisa que acontece em São Paulo, que deve ser referência aqui em Santa Catarina. O modelo adotado tanto pela Prefeitura de São Paulo, quanto pelo governo de São Paulo, que eu conclamo a Secretaria de Saúde que acompanhe esse movimento. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre os números do autismo em Santa Catarina. O autismo em Santa Catarina, ou pessoas acometidas de TEA, identificadas no nosso estado, quase 91.600 pessoas diagnosticadas com autismo em Santa Catarina. 91.600 pessoas, crianças, jovens, adultos, acometidos dessa doença que, infelizmente, não tem cura, o autismo. Isso representa 1,2% da população do estado de Santa Catarina. Então, a cada 100 pessoas no nosso estado, uma é acometida da TEA, do aspecto autista. E nós somos, em Santa Catarina, o nono número de números de autistas no Brasil. Nós ocupamos a 9ª posição. E mais, nós temos no estado de Santa Catarina 143 entidades cadastradas para tratar do autismo, das pessoas cometidas por autismo no estado, ou acometidas por doença do aspecto autista. 143 instituições. Mas deputado Marco da Rosa e deputado Bispo Mota, nenhuma dessas instituições referência e especialização. Os números são assustadores. Eu queria mostrar um outro número para vocês, mas antes de mostrar verdadeiramente os números, nós temos 143 empresas cadastradas para tratar do aspecto autista. Nós temos 136 serviços vinculados à APAE, o que representa 95% dessas instituições. E nós temos as AMAs, que são as instituições que auxiliam esse tipo de serviço. Ou seja, 95% das casas que tratam autismo em Santa Catarina são as APAEs. E 4,9%, ou seja, quase 5%, são as AMAs. Mas, infelizmente, senhores deputados, sociedade catarinense, nós não temos uma casa especializada e referenciada no tratamento do autismo em Santa Catarina. Nossos números são assustadores, porque nós não identificamos na estrutura do Estado uma referência no tratamento de autismo. E aí é que entra a minha fala e o meu comunicado à população catarinense no dia de hoje.
a necessidade de nós criarmos em Santa Catarina a casa de referência do autista. A exemplo do que já fez o Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. Senhores, em Santa Catarina, 1.060 famílias estão com seus filhos em tratamento. Mas 2.602 famílias, deputado, estão aguardando na fila de espera alguma espécie de tratamento. Eu vou repetir os números. 1.060 famílias têm atendimento e 1.600 estão aguardando. Então nós temos quase o dobro de pessoas que são atendidas aguardando o tratamento do aspecto autista. E não há, repito, em Santa Catarina, uma casa de referência ao tratamento da TEA no nosso estado. Nós estimamos, senhores, pelos números que captamos e que estão publicados na tela aqui, para quem está aqui na Assembleia, que cerca de 35.000 a 40.000 famílias catarinenses precisam de alguma espécie de atendimento na questão do aspecto autista. Já passo a palavra para Vossa Excelência, deputado. Já passo. Obrigado. Só para concluir meu raciocínio. Então, isso é uma coisa absolutamente necessária, uma casa de tratamento do aspecto autista. O Estado de Santa Catarina não pode ignorar esses números. Nós não podemos, com a capacidade que temos, de sermos um Estado que não tem uma casa de referência de aspecto autista. A gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar que nossas famílias estão aguardando esse tratamento. A gente sabe que é novo, que é uma coisa que está acontecendo com muita velocidade. A gente sabe que o governo de Santa Catarina é um governo comprometido com a saúde. O governador Jorginho Melo, mesma coisa. E nós vamos trazer para a reflexão da Assembleia Legislativa 2 casos inspiradores. O primeiro, que é a casa do autista do Estado de São Paulo, que vocês estão vendo aqui na tela. E a segunda é a casa do autista da cidade de São Paulo. Referências Brasil de tratamento do aspecto autista. E que nós temos que fazer aqui em Santa Catarina. Nós temos que fazer isso aqui em Santa Catarina. Nós temos que dar oportunidade para essas famílias para ter atenção e tratamento específico. E qual é a sugestão que trago para Vossas Excelências? E aí faço um pedido ao governador Jorginho Melo. Nós estamos em processo, deputado Sareta, Vossa Excelência que é presidente da Comissão de Saúde, nós estamos em processo de nos livrarmos de um gigante adormecido, que é o Centro de Convenções Luiz Henrique da Silveira, ali em Canasvieiras. Um elefante branco que foi criado e nunca serviu para absolutamente nada. O governo do Estado está trabalhando para entregar esse empreendimento para a iniciativa privada. Olha, para entregar o Centro de Convenções Tedesco para a iniciativa privada foi um parto. Nós tivemos que fazer concessões para ocupar o Centro de Convenções de Balneário Camboriú. Ninguém quer isso aí. Então, qual é a sugestão que a gente dá para o governo do Estado? Para a Secretaria de Educação? Vamos transformar o Centro de Convenções Luiz Henrique da Silveira na Casa do Autista de Santa Catarina. A casa de referência do autismo de Santa Catarina. A casa do tratamento para doenças graves do autista. A casa de apoio ao autismo de Santa Catarina. E eu convido o governador Jorginho Melo, pelo carinho que tenho a ele, que faça uma reflexão. Suspenda imediatamente o processo de concessão do Centro de Convenções Luiz Henrique da Silveira e transforme essa casa, esse espaço, no Centro de Tratamento do Autismo em Santa Catarina, a exemplo do que acontece em São Paulo, capital, e São Paulo, estado. Esse é o pedido que faço e vou voltar com esse tema aqui na tribuna, deputado Bispo Mota. Queria parabenizar Vossa Excelência por trazer esse assunto para a casa e lembrar da vereadora Vera, que o senhor conhece, aqui de São José. Ela já conseguiu um terreno em São José
nós estaremos indo com ela em Sorocaba também. Eu queria chamar o senhor, já que o senhor trouxe para o parlamento esse assunto, que é um assunto muito importante, né, sobre o autismo. Nós temos visto muitas crianças, adolescentes diagnosticados. Então, de fato, de verdade, Santa Catarina precisa ter um centro especializado na pessoa autista. Parabenizo o senhor, e a Vera Pinheiro vai estar indo a Sorocaba também. Por favor, abrir o microfone para o deputado Sérgio. Lá em Sorocaba também tem a cidade do autista. Eu queria, quando fosse lá, convidar a Vossa Excelência para ir junto conosco. Tu é pedra 90. Muito obrigado. Será uma honra, deputado Mota. Todos. Essa é uma pauta de todos. Deputado Sareta. Deputado Ivan, em primeiro lugar, parabéns, né, pela sua intervenção e pela sua sugestão. Vossa Excelência citou Sorocaba, deputado Sérgio, e Vossa Excelência citou São Paulo, um centro de autismo. Eu também visitei um centro especializado, mantido inclusive pela Assembleia Legislativa no estado do Ceará, em Fortaleza, que eu achei exemplar. Fiz uma proposição para que se implantasse um centro semelhante aqui em Santa Catarina. Agora, Vossa Excelência faz essa sugestão, que achei maravilhosa. Eu acho que tudo isso vem ao encontro desses nossos pensamentos. Eu queria me somar a essa ideia. Acho que é importante e fundamental nós termos um centro especializado em tratamento do autismo em Santa Catarina, que Por favor, abrir o microfone. Que não vai substituir outros trabalhos, aquilo que é feito nas cidades, tem as AMAs, mas que é um centro especializado para os casos mais graves, que serve, inclusive, além do atendimento, até mesmo para tratamento daqueles profissionais que atuam ali nesses locais espalhados pelo Estado. Então, eu queria me somar junto a isso, e acho que Vossa Excelência está de parabéns, e vamos juntos torcer para que isso se torne uma realidade. Obrigado. Um minuto, deputado. Um minuto. Bom, eu agradeço, vindo do presidente da Comissão de Saúde da nossa casa, com a experiência que tem, deputado Sareta. Acho, como falei para o deputado Mota, que essa é uma causa de todos nós. Eu reforço que talvez esse pedido possa ser da Assembleia Legislativa, que o governador Jorginho Melo determine a suspensão da transferência desse capital para a exploração da iniciativa privada, o Centro de Convenções Luiz Henrique da Silveira, e transforme aquele espaço na Casa do Autista de Santa Catarina, para casos mais severos, para estudos, para tratamento de pessoas adultas, enfim, para poder fazer o que outros estados já estão fazendo, no sentido de auxiliar essas mais de 35 mil famílias que têm um filho com aspecto autista ou com algum transtorno dentro de casa. Então, fica a minha manifestação. A gente vai voltar a conversar sobre isso, principalmente na Comissão de Saúde, muito bem presidida pelo deputado Sareta. Muito obrigado. Parabéns, deputado Ivanates, pelo importante assunto que o senhor abordou na tarde de hoje. Vamos, neste momento, ao horário reservado aos partidos políticos. PDT, PL, MDB e PSDB, União, PSD e PRD, PT e PSOL, Republicanos, Podemos e Novo, PP. Neste momento, a pedido do deputado Sérgio Mota, bispo Sérgio Mota, nós vamos suspender a sessão para a manifestação do vice-prefeito de Canelinha, senhor Antônio Carlos Machado Júnior, para a divulgação da terceira Expo Agro Turismo, que acontecerá de 14 a 17 de agosto. Está acompanhado da rainha Joane Machado, primeira princesa Gabriele Santos do Nascimento e a segunda princesa Alana Michela Simas Ribeiro. Vice-prefeito, o senhor está com a palavra. Obrigado, deputado Marcos. Prazer estar aqui hoje, usando a tribuna dessa brilhante Assembleia Legislativa. Quero agradecer a oportunidade, Vossa Excelência, que conduz tão bem a sessão na data de hoje. Agradecer de forma muito especial ao nosso presidente Júlio Garcia, grande amigo, grande deputado,
e agradecer ao deputado Sérgio Mota, que nos permitiu estar aqui hoje, usando a tribuna e divulgando ainda mais a nossa cidade. Canelinha é uma cidade relativamente pequena, mas que tem grandes sonhos e grandes ambições, deputado. Canelinha se concretiza cada vez mais como um dos grandes polos de eventos do estado de Santa Catarina. E posso até acrescentar que também um dos grandes polos de eventos do Brasil. Canelinha, que é a cidade das cerâmicas, capital catarinense das cerâmicas, tramita nessa casa, deputado, também um projeto para transformar Canelinha na capital catarinense do motocross. Isso muito nos orgulha de vir de uma cidade pequena, mas, como digo, com grandes ambições que a gente possa cada vez mais fortalecer e fomentar a nossa cidade. Hoje eu trago aqui a nossa realeza da terceira Expo Agroturismo, uma festa que já está concretizada, já é uma realidade no nosso município, e aproveito para fazer um convite a todos os deputados e passo a palavra então à nossa rainha da Expo, a Joane, para que faça realmente esse convite de forma muito carinhosa, muito especial a todos os deputados. Senhor presidente, senhores deputados, boa tarde. Eu me chamo Joane Machado e eu sou a rainha da segunda Expo Agroturismo de Canelinha. E eu vim aqui, em nome da minha realeza, essas lindas princesas que vocês estão vendo aqui, fazer um convite muito especial para vocês. Eu começo destacando que eu acredito que o que moveu as vossas excelências a participar desse meio político e dedicar a vida política de vocês a esse tipo de trabalho é o orgulho e o desejo de fazer com que a nossa nação, a nossa terra catarinense, ela cresça cada vez mais e se destaque, como ela já vem se destacando. E é com esse mesmo sentimento, com essa mesma emoção, que eu venho aqui falar um pouquinho da minha terra, um pouquinho de Canelinha. Porque é uma cidade muito considerada, pequenos em comparação geográfica, pequenas em comparação de índice populacional, mas eu tenho e eu acredito com certeza que somos um povo especial. E essa festa, que inicia amanhã, dia 14, vai até o dia 17, ela é pautada e ela é voltada para a gente demonstrar isso, tanto para a nossa população, para o povo canelinhense e tanto para os outros visitantes que vão estar lá. Para a gente mostrar o que somos, a nossa cultura, o nosso trabalho, que ele muito se destaca pelo agro. O agro, na nossa cidade, ele movimenta a economia local, juntamente com as cerâmicas. Então, é uma coisa que a gente tem muito orgulho de trazer como destaque, assim como os nossos artesanatos, tem as nossas comidas típicas, as nossas festas. Somos um povo barulhento, então, por que não o nosso barulho, a nossa movimentação? E é uma coisa muito linda, a gente está agora preparando a terceira edição, mas eu já comentei hoje ainda que é uma festa que ela vem tomando uma proporção muito grande, vem crescendo muito rápido. E eu acredito que é porque o povo da região também se identifica com os nossos preceitos, com a nossa cultura, de onde nós viemos. Hoje em dia, a gente está tão apegado em tecnologias e muitas das vezes as pessoas não têm mais esse costume de se reunir com o público, com o povo da própria cidade, relembrar as raízes de onde vieram, a cultura que próprio tem. A gente está perdendo muito esse costume de enaltecer a nós mesmos, o nosso povo, a nossa identidade. E eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte disso e poder estar representando a cidade nesse preceito. O agro ele é uma coisa que ele se destaca muito em Canelinha. A gente é uma cidade de interior, muitas pessoas dependem disso, e não só do agro. A gente tem diversos esportes radicais que a gente se destaca. Canelinha, ela não é um nome que agora ela está sendo mais destacado, mas não é um nome que muito conhece. Mas vai perguntar para um voador de asa delta ou de parapente qual é o morro da região que ele prefere pular. Ele vai dizer que é o Morro da Pipa, um ponto turístico de Canelinha. Ou pergunta para um
uma pessoa com gosto em motocross, aonde ele vai assistir a uma corrida? Ou um viciado em rodeio, como a nossa segunda princesa, se ela pede algum rodeio, alguma edição do CTG Fazenda Silva Neto. Pergunte para uma pessoa de vida na cidade, como é que é um final de semana nas nossas chácaras, lá no Moura ou no Rolador? É gratificante, é maravilhoso. A cidade ela pode ser pequena geograficamente, mas ela tem o seu encanto. E é isso que nós vamos mostrar nesses 4 dias de festa. 4 dias especiais, 4 dias alegres e 4 dias para mostrar, ó, isso aqui é Canelinha. Somos canelinhas, somos canelinhense, fizemos isso tudo. Eu agradeço a atenção de vocês, estendo o convite novamente. A festa acontece no Parque Municipal Emília de Simas Montebeller, no centro da cidade, do dia 14 a 17 de agosto. Agradeço toda a atenção de vocês, em nome da realeza, o meu muito obrigada. Bom, presidente, então, o senhor viu que além da beleza das nossas realezas, tem muito conteúdo, muito conhecimento e muito amor pela nossa terra de Canelinha. Então, deputado Marcos, fica meu agradecimento pelo espaço. Falo também em nome do nosso prefeito, Diogo Maciel, que teve compromisso, não pôde estar presente na tarde de hoje, mas é um frequentador assíduo da LESC, onde a gente busca realizar muitos sonhos através dos nossos deputados parceiros, como o deputado Sérgio Mota, que está aqui agora. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero parabenizar o nosso vice-prefeito Júnior, junto com o prefeito Diogo, tem transformado, né, Canelinha. Eu tenho estado presente ali no município de Canelinha. Vamos estar, né, na festa do agro, com certeza me farei presente, como tem estado presente, cumprimentar a realeza e parabéns por trazer aqui ao parlamento a festa de Canelinha. Vamos divulgar Canelinha. Parabéns a todos vocês. Viva o parlamento, viva Canelinhas. Obrigado. Muito obrigado, vice-prefeito Antônio Carlos Júnior, e também a rainha Joane Machado, que falou com muita propriedade, parabéns. Também a primeira princesa Gabriele Santos do Nascimento e a segunda princesa Alana Michela Simas Ribeiro. Transmitam o nosso abraço também ao prefeito Diogo e um abraço ao povo de Canelinha. Mantenho a sessão suspensa até às 16 horas, quando daremos início à ordem do dia.